Alô pessoal, esse é o nosso primeiro podcast sobre rastreabilidade de medicamentos. Meu nome é Rodrigo Klein. E eu sou o Davi Germano. Então hoje a gente vai começar esse podcast. Eu espero que você goste desse formato. A nossa ideia aqui é abordar temas relevantes da implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. E eu espero que a gente consiga dar muita informação para ajudar você na implementação da rastreabilidade. Exato. Se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. E também não esqueça de entrar lá no site rastreabilidade.com, onde a gente coloca informações atualizadíssimas sobre o assunto. Exatamente, rastreabilidade.com. Bom, hoje vamos voltar ao básico, entender o que é a rastreabilidade de medicamentos e como que isso impacta no dia a dia da indústria farmacêutica, né? Rodrigo, conta um pouquinho pra gente como que você se envolveu, qual foi seu primeiro contato aí com a rastreabilidade? Eu trabalhava na Interpharma, que é uma associação da indústria, né? A Interpharma é uma associação da indústria de pesquisa, né? Geralmente são indústrias multinacionais que fazem parte da Interpharma. E lá já existia uma demanda de auxiliar o setor, né? Principalmente no planejamento estratégico da entidade, a formalizar o mercado. Então existia uma iniciativa que estava direcionada ao Instituto Ético, que era trabalhar na formalização do mercado. Na época, houve um estudo da McKinsey sobre o nível de informalidade no setor e eles identificaram que nós tínhamos aproximadamente 30% de informalidade no setor farmacêutico. Não é 30% de medicamento falsificado como aparece às vezes em algumas informações que a gente vê na imprensa, né? Na verdade, é 30% de informalidade. O que tinha isso aí? Tinha medicamento sem nota fiscal, tinha medicamento com nota fiscal diferente do que da remessa, né? Ou seja, tinha 100 unidades, 1000 unidades numa carga, numa remessa, mas na verdade ele estava mandando o dobro daquilo. E existia também uma parcela de falsificação. Essa iniciativa dentro do Instituto Ético, ela trabalhou em 3 frentes. A primeira era a substituição tributária, a segunda a nota fiscal eletrônica e a terceira a rastreabilidade. Essas outras, né, ou seja, a substituição tributária e a nota fiscal eletrônica entraram, né, foram implementadas naturalmente antes da rastreabilidade e ficou faltando essa última aí, que é o que a gente vem trabalhando até hoje. O que aconteceu lá em 2009 também, a gente tem que lembrar disso, é que a Anvisa tinha a expectativa de colocar um selo da Casa da Moeda no medicamento. Sabe igual esse selo que a gente tem no cigarro? Sim. Então a Anvisa tinha a expectativa de colocar o selo da Casa da Moeda, né? Existia um lobby muito forte para que isso acontecesse, e o setor precisava demonstrar que não precisaríamos disso para que a rastreabilidade acontecesse. Sim. Então houve uma força-tarefa, né, que nós tivemos dentro do Instituto Ético para rodar esse piloto em 7 indústrias. Foram rastreadas mais de 70 mil unidades ao longo de toda a cadeia, e o que permitiu que a gente apresentasse para a Anvisa um relatório muito consistente, que demonstrava de fato que a gente não precisava de um selo. Apesar disso tudo, né, apesar de todo esse trabalho, de todo o investimento feito em tempo e até mesmo em dinheiro, a rastreabilidade com o selo foi de fato regulamentada e depois deu uma confusão danada que a gente já conhece a história. Nossa, né? Sim. Mas de fato o assunto acabou parando, né, nesse primeiro momento, e ele ficou um pouco estacionado até 2012, quando a gente teve uma regulamentação nova, que foi na verdade a RDC 54, que já trouxe elementos mais direcionados à implementação do Data Matrix, que foi exatamente o que nós aplicamos no piloto, né, rastreamos as 70 mil unidades de toda a cadeia, e ainda bem que a Anvisa, nesse segundo momento, né, entendeu, na verdade houve troca de presidente, troca de diretoria, então o assunto começou a andar mais da forma com que deveria. O único problema dessa legislação de 11.903 que de fato atrapalhou, na verdade eu acho que não é o único problema não, na verdade são 2. O primeiro deles era a questão do prazo de implementação de 3 anos, que era curto, né? Ou seja, 3 anos tanto para discutir o assunto como para implementar, então era bastante curto. E um outro problema, e esse sim era o mais sério, é que a Anvisa, quando regulamentou, eu não lembro exatamente o número da instrução normativa,
quando ela regulamentou a questão da troca de informação, ela disse que toda a informação tinha que voltar para a indústria, né? Ou seja, toda a informação da cadeia tinha que voltar para a indústria. E isso causou um tremendo desconforto no atacado e no varejo, que acabou entrando na justiça com relação a esse assunto, né? Envolveram até o CAD, né? Com relação a que essa especificação, ou seja, esse requerimento técnico que a Anvisa colocou, ia dificultar muito a forma como que a cadeia funcionava. O que isso queria dizer na prática? Queria dizer que a indústria ia ter acesso a todos os níveis de estoque da cadeia, o que para a indústria era ótimo, mas, né, para o resto da cadeia não era muito bom, ou seja, dificultar nas negociações. Então isso era esse foi o ponto que de fato fez a rastreabilidade parar, né? Quando a gente está falando já da Lei 13.410, a gente tem que lembrar que houve um movimento da indústria, né, em relação a rediscutir essa legislação, e houve um acordo, né, ou seja, das partes envolvidas, tanto a Anvisa quanto o setor, né, o setor regulado, envolvendo a indústria, atacado e varejo, em prol dessa nova legislação. Tivemos um projeto de lei novo, que depois foi de onde nasceu a 3.410. Este projeto de lei já nasceu sem os vícios que nós tínhamos na 11.903, né? Como foi combinado, né? Ou seja, todo mundo sentou em volta de uma mesa e combinou, então já nasceu sem os vícios da 11.903 e é de fato onde a gente tem hoje a Lei 3.410, que a gente está agora na implementação. É uma pergunta que eu quero fazer, é o seguinte: você estava falando das leis, certo? Agora a gente tem a 13.410. Quais são os próximos passos dessa lei para implementar a rastreabilidade? O que a gente tem agora, exatamente agora, quando a gente está fazendo esse podcast, a gente tem uma consulta pública em vigor, né, que era para ter terminado em dezembro do ano passado. A gente está agora, como é podcast, o pessoal pode ouvir depois, então a gente tem que falar as datas, exatamente, né? Então a gente está no dia 21 de janeiro de 2020. Sim. Então essa consulta pública era para ter terminado em 28 de dezembro, mais ou menos, mas foi prorrogada por mais 45 dias, que é a CP 747. Uhum. A gente tem uma colinha aqui para não esquecer do assunto. Que é a CP 747 e foi prorrogado, vai agora até 17 de fevereiro. Né? Tudo isso posto, ou seja, o que a gente tem na consulta pública 747, a gente não tem mais nada pendente por parte da Anvisa para regulamentar. Uhum. É bom a gente lembrar que a consulta pública 747 ela só está falando sobre os prazos de transmissão do dado, né? Ou seja, quem começa a transmitir o dado e quando, de que tipo de produto. A gente tem até um vídeo no nosso canal do YouTube que fala sobre isso. Não está falando sobre serialização, ou seja, não está falando sobre como a gente serializa medicamento lá na indústria, na parte de manufatura. Então isso é bom a gente lembrar, ou seja, a consulta pública 747, ela só fala sobre como eu tenho que transmitir os dados e quando. Sim. Na verdade ela só fala quando, porque como a gente já tem com o que a gente testou no piloto. Que já é a fase da rastreabilidade, propriamente dito. Para quem está começando no assunto agora e não sabe exatamente como é que funciona a rastreabilidade na indústria farmacêutica, a gente vai ter um data matrix, né, na embalagem de medicamento, que na verdade ele dá uma informação única sobre cada medicamento fabricado na indústria, ou seja, se eu tenho um lote de 10 mil unidades, as 10 mil unidades daquele lote vão sair da linha de produção, da linha de embalagem, com uma identificação diferente, ou seja, como se fosse um chassi de carro. O famoso IUM. Exatamente, o que a gente chama de IUM. Feito isso, né, aí é onde nasce a rastreabilidade, o processo de serialização. Feito isso, a gente vai seguir esse produto ao longo da cadeia, ou seja, quando sai da indústria para o distribuidor, quando sai do distribuidor para a farmácia e até quando a gente, como consumidor, quando compra o medicamento. Então, eu vou rastrear da indústria, passando pelo atacado e varejo. Indústria, atacado e varejo. Legal. E existe o planejamento da Anvisa, inclusive, para que exista um aplicativo, né, que o consumidor pode ter acesso, onde ele vai poder vai poder checar se aquele medicamento que ele vai consumir é verdadeiro ou não, se ele teve algum tipo de recall, se ele teve algum tipo de roubo, ou seja, exatamente consultar a procedência desse medicamento. Legal. Quais são as outras iniciativas que temos em relação à rastreabilidade no âmbito global?
O que a gente tem, né, que pra gente sempre foi um modelo, até porque foram pioneiros, foi a Turquia. Apesar de ter começado já junto com o Brasil, eles terminaram já em 2012 a implementação. A Turquia tem uma facilidade, né, em relação ao Brasil, porque lá na Turquia os medicamentos, eles são, acho que mais de 96% dos medicamentos vendidos são reembolsados pelo governo, né? Então o governo é o grande cliente. Sim. Então é muito mais fácil ele impor uma legislação, né? Ou seja, porque tem um processo de copagamento lá, então é muito mais fácil ele impor uma legislação e a gente e o mercado se adequar. Aqui no Brasil é diferente, né? Na verdade é o contrário, a gente paga mais de 90% dos medicamentos. O que a gente tem de copagamento aqui, que seria parecido com a Turquia, é a farmácia popular, que é uma parcela muito pequena do mercado. Então é muito diferente. A gente tem uma questão muito importante agora, na verdade um país que está trazendo a discussão agora, que é a Rússia. A Rússia tem levado a discussão em torno de um data matrix criptografado, né, que deixa o código um pouco maior e leva mais tempo para marcar ou para processar ele nas câmeras, no sistema de visão. A gente não sabe se isso vai mudar, mas por enquanto eles falam desse cryptocode. A Europa, né, aqui só para citar alguns, existem outras iniciativas. A Europa já tem um processo bastante avançado também com o sistema europeu, né, ou seja, você tem um hub europeu e os países se conectam nesse hub europeu, ou seja, quando eu faço uma serialização de medicamento, né, esse medicamento ele pode ser checado, dispensado nos países da União Europeia. E a gente tem também Estados Unidos, que termina com agregação, né, ou seja, já estão num processo de serialização há algum tempo, termina com agregação até 2022. Legal. Então, a expectativa é que a gente termine também até 2022. Sim. Né? É claro que existe também uma expectativa do setor que a Anvisa, em função desse atraso, né, porque a regulamentação já era para ter sido publicada desde abril do ano passado, que com esse atraso a gente tem um pouco mais de prazo mais para frente, né, para acomodar, né, ou seja, esse prazo seja um pouco dilatado no final, para tentar acomodar esse atraso da Anvisa aí na publicação desses regulamentos que nós precisaríamos, né, para que tudo começasse como se deve. Apesar que a gente tem que frisar, né, hoje para a parcialização não existe impedimento, né, em relação ao que eu preciso saber tecnicamente para poder começar a colocar equipamentos, né, então já pode ser feito. Legal. Você estava comentando da Rússia, o cryptocode. Seria um formato de identificação diferente do que está sendo proposto aqui no Brasil? Na verdade, o formato que a gente tem, que é adotado no mundo em relação ao padrão de informação da GS1, o padrão de informação é o formato da GS1. Sim. O que acontece é que hoje a gente tem no formato da GS1 um serial que pode ter até 20 caracteres. Né? Eu posso ter até 20 posições de um serial. Quando a gente está falando da Rússia, que eu preciso ter um serial criptografado, né? Inclusive essa criptografia precisa ser feita por um software do governo, essa é uma outra discussão, como é que uma empresa, por exemplo, uma empresa americana vai colocar um software russo para funcionar dentro da infraestrutura dela. Imagina a confusão. Exatamente. Então, como a gente tem que gerar esse código, ele precisa ser criptografado, ele não cabe nas 20 posições, então eu tenho que dividir essa informação em mais posições. Um data matrix que eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, que ele vai ficar com 60, 70 caracteres, na Rússia vai ficar com aproximadamente 100, ou seja, então eu tenho um código mais denso, ele tem que ou ficar maior na embalagem, né, ou eu tenho que imprimir com maior resolução. Então isso dificulta, inclusive, tanto a impressão quanto a checagem pelo sistema de visão. Né? Então essa é basicamente a diferença. Mas eu acho que todo o setor, né, como o setor farmacêutico é um setor global, acho que todo o setor tem uma expectativa de que isso, ao longo do tempo, acabe mudando e a Rússia também adote definitivamente o padrão da GS1 como standard, né? Como o resto do mundo faz. Legal. E a rastreabilidade é composta pela serialização, né? A gente tem a agregação também. Você pode contar um pouquinho mais sobre a agregação? A agregação, quando a gente serializa esses cartuchos na linha de produção, ou seja, que eles recebem o IUM, eu tenho que criar uma forma de movimentar esses cartuchos ao longo da cadeia, ou seja, esses medicamentos ao longo da cadeia, que seja viável economicamente, porque não é viável economicamente eu fazer uma leitura unitária em cada ponto da cadeia que um cartucho chega. Sim. Para vocês terem uma ideia, em 2015 a gente fez um piloto ao longo de toda a cadeia e a gente levantou
os tempos de leitura dessas unidades ao longo da cadeia, e o mais rápido que a gente encontrou, ou seja, no processo de desmontar, de abrir uma caixa, tirar os medicamentos de dentro e fazer a leitura, a gente leva entre 2 e 3 segundos para ler cada unidade. Então você imagina que para eu ler uma carreta de 40 pallets eu vou ter que ficar 2 semanas fazendo a leitura. Ou colocar um batalhão de gente para fazer. Sim. Então não é economicamente viável fazer o rastreamento dessas unidades de forma unitária. Então quando eu passo, para que eu possa passar essas unidades de forma agrupada na cadeia, eu preciso ter um processo de agregação no final da linha de embalagem, que ele vai agrupar esses cereais e gerar um identificador para a caixa. Que legal. Onde se eu fizer uma leitura da caixa, isso vai ser transmitido para o SNCM, né, que é o que a gente chama de IET, que é Identificador de Embalagem de Transporte. Ou seja, eu mando essa informação, inclusive, para a Anvisa, o outro ponto vai ficar sabendo dessa informação, e para ele dar entrada naquelas unidades, ele vai ler só a caixa. Que legal. Então ele lê a caixa, lê o pallet e consegue dar entrada sem que ele precise abrir para saber o conteúdo. Então, se eu receber um pallet com 20 caixas e cada caixa comportar 100 unidades dentro, só lendo o pallet eu consigo identificar tudo que eu tenho. Qual que é o conteúdo? Exatamente. Fantástico, fantástico. Então, eu acho que para esse primeiro podcast, eu acho que tá bom, né, pessoal? Eu acho que tá legal, né, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro podcast. Se você está assistindo no YouTube, deixa o like, se cadastra no canal. E espero que você acompanhe os próximos aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima, hein? Até a próxima.